separei nessa aula aqui alguns pontos que as pessoas mais me mandam nas redes sociais, no Instagram, recebo muito no WhatsApp lá dúvidas e perguntando sobre isso, então destrinchei esses pontos e vou dividir com vocês o que eu penso e acredito sobre eles e vejo funcionando isso aí no dia a dia, enfim. Bom, o primeiro ponto é como organizar em algum lugar para você ter esse histórico, entender sobre as pessoas, tudo, como que é seu time, né? Quem é cada um e onde você arquiva isso. Se você não tiver principalmente um departamento de RH estruturado, muito difícil de você ter um controle desse tipo assim. Então, vou dividir aqui com vocês o processo que eu utilizo mais básico para isso e monta comigo junto aí do seu time, assim, ficar bem clara a visualização de tudo que você, de todo mundo que está na equipe e as funções de cada um, né? Bom, para a gente fazer junto, eu vou compartilhar a minha tela aqui do Trello e do MasterTask também aqui. E aí a gente faz junto, você vai entendendo o processo e gravando aí. Bom, o que eu gostaria de fazer aqui, gosto de fazer é criar um quadro, projeto blindado, times. Aqui eu divido por área. Então, eu coloco aqui, por exemplo, design, tráfego, copy, estrutura, tipo, né, o funil, vamos dizer assim, ó, funil onde você vai pôr pessoa que faz um geral de tudo ali, gestores, um exemplo. Então, você coloca nas colunas todas as áreas que você tem dentro da empresa aí. Então, aí, por exemplo, eu vou colocar aqui Eduardo Marcato. É o meu designer. Aí eu tenho mais um aqui que é o Felipe Bastos. Aí tem a Luana alguma coisa. Então, vou colocar aqui, por exemplo, social media. Então, divido assim porque eu acho mais... Quando precisar de alguém específico e tudo mais, eu sei qual área que é e o que eu posso precisar daquela pessoa, né? Então, o que eu faço? Eu coloco aqui uma foto, geralmente, a foto que a pessoa usa em perfis, aí, redes sociais, qualquer lugar, WhatsApp. Coloco a foto dela para saber quem é e coloco aqui os dados. Então, nome, CPF, RG. Peço para a pessoa preencher isso também antes de entrar aqui. E-mail, celular referência, tipo uma namorada, um amigo, irmão. Pix para os pagamentos. Acordo. Então, eu tenho um acordo lá com essa pessoa de 3 meses, PJ, para cumprir tal função. Então, um acordo de 3 meses, aí também eu coloco aqui o Pix dela para pagamento, né? Se for CLT também, coloco essa condição aqui. Então, nome, CPF, RG, e-mail, celular de referência, endereço, também é bom. Peço para preencher tudo isso antes, né? Endereço, se tiver fone fixo, mas hoje ninguém mais tem, né? Endereço. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Eduardo, eu sei ter uma foto da pessoa e todos os dados que eu posso precisar dela em algum momento. Então, por exemplo, eu preciso liberar um arquivo para a pessoa, venho aqui, pego o e-mail dela. Trabalho bastante nesse cenário, assim. Com isso aqui, você vai criando um banco do seu time onde fica tudo organizado, né? Aí eu pego aqui, Felipe, mesma coisa. Tá aqui. Então, tem aqui, subi uma foto dele, pronto. E tudo mais que... Às vezes, sua empresa, você quer personalizar mais esse checklist aqui, você personaliza, coloca mais coisas que você quer saber da pessoa, mais informações, monta uma lista padrão que você pede para todo mundo que entra no seu time preencher e te mandar, e fica tudo aqui registrado, tudo que foi feito, né? Por exemplo, se eu tenho
Outra coisa que eu faço, com esse colaborador aqui, eu tenho um acordo, então um acordo de 3 meses, coloco tudo que eu converso e combino com a pessoa aqui. Acordo de 3 meses e renegociar os valores. Dia 10/5/2022. Pronto, eu tenho aqui anotado, depois de toda a reunião, tudo que a gente fala sobre isso, o histórico da pessoa também aqui dentro. Então, eu sei que tal dia eu preciso fazer uma reunião com ela para fazer um acordo. No geral, se eu tenho alguma observação, algum feedback para a pessoa negativo, eu venho aqui e vou fazendo essa avaliação também de acompanhamento para entender melhor um por um ali as expectativas, né, e tudo que envolve isso, assim. Bom, de equipe de registro seria isso, assim, se você está começando, se o seu projeto está pequeno ainda, cria um quadro desse de registro, você vai ter bem claro tudo que todo mundo que está no seu time, tudo que você combinou com todo mundo, assim, sem precisar de RH, de curso de RH, um monte de coisa. Se você tem um RH também, eu já vi o RH inteiro funcionando dessa forma e funciona muito bem, porque fica muito claro tudo que é combinado e falado com todas as pessoas. Então, não é uma condição de projeto pequeno isso, mas se o seu projeto é pequeno e você começa organizando tudo isso, você tem duas pessoas no seu time, você monta um quadro desse, você sabe. Quando eu preciso contratar alguém, eu venho para cá, recorro aqui, deixa eu ver como é que está meu time, onde estão os gargalos aqui, estou com muito gargalo no design, deixa eu entender melhor as pessoas, entendeu? Função, né? Pode descrever, por exemplo, a função, geralmente eu coloco também aqui. Aí, mas é por isso que eu estou falando, não quero poluir sua visão do seu projeto com as minhas ideias, né? Só função aqui. Criar designs para redes sociais, editar vídeos, criar páginas, tudo que eu quero que essa pessoa faça, né, dentro do meu projeto. Vou separar aqui assim. Ó. Então, tudo que aquela função exige, eu vou detalhar aqui. Então, vou colocar função. Criar designs para redes sociais, criar páginas no Elementor e vou destrinchando tudo que aquela função exige. Assim, principalmente se você está começando, você vai começar certo, né? Desde o começo, tendo processo, que é um processo, definir qual é o cargo é muito difícil, redes sociais. Aí eu posso detalhar melhor aqui os meus gestores aqui, né? Que é diferente, head de criação. Um head de criação, o que eu preciso que ele faça? Aí é diferente, ele não vai estar atuando diretamente no elemento, mas cumprir o mínimo, né? Tipo, eu preciso que ele entregar o mínimo de qualidade aqui na parte criativa, pensar em novas ideias. Assim eu vou detalhando todos os meus heads, social media, tem o estagiário, né, o estagiário ou iniciante, que é uma pessoa aqui que é iniciante, então é a Ana Flávia. Ana Flávia, ela é iniciante, então ela tem a função dela aqui, função, ela vai agendar posts, ela vai responder direct, sabe? Por aí vai. Suporte. Então, assim, você monta um quadro com todas as pessoas do seu time, todas as funções, vai entendendo o que todo mundo faz, vai entendendo quem é o responsável pelo quê. Então, isso é muito bom, muito simples e objetivo para você implementar aí, independente da fase do seu projeto. Seu projeto é grande, tem 50 pessoas, também vai ser muito bom, porque você precisa ter esse controle da equipe, de tudo que está acontecendo, se você já não tem, né? Se não tem um RH, enfim. É uma outra história, mas a realidade é que isso aqui encaixa para muitos projetos, eu já vi dando uma clareza para muita gente sobre o time, sobre quem tem. Na hora de fazer uma escolha difícil, você precisa cortar alguém, você vem, olha para esse mapa aqui e entende melhor assim, a sua realidade nesse sentido. Bom,
Bom, depois do time, a gente organiza um quadro de treinamentos. Muito importante. Vou fazer mais um aqui, que eu acho que vou fazer no Trello dessa vez. Deixa eu compartilhar aqui. Vou fazer no Trello porque ele me libera mais coisas aqui. Então, tá vendo como não tem, a gente não tem como escolher um programa só para usar e ser só isso, enfim. Vou criar um quadro aqui, seria um quadro de treinamentos. Então, projeto blindado, treinamentos. Eu atuo da mesma forma que lá nas funções aqui. Então, por exemplo, vamos seguir essa mesma linha. Design, social media, suporte. Aqui. Design, social media, suporte. Monto um quadro de treinamentos igual aqui, com que são as áreas que eu tenho dentro do meu negócio, né? Tráfego. E assim por diante. Você desenha esses quadros aqui para você já tem essa noção de tudo que você tem aí, que você já replicou aqui nesse primeiro, né? Depois você faz isso aqui no Trello ou lá mesmo, enfim. Só para você entender, são quadros de treinamentos que você vai criar. Então, por exemplo, toda vez que você passa uma tarefa ou faz alguma coisa específica para alguém, o designer aqui, eu quero explicar para ele sobre a linha editorial. Você não precisa ficar explicando isso toda vez, você vai criando bancos de treinamento. Então, aqui, sobre a linha, sobre a identidade visual, projeto blindado. Aí você pega esse aplicativo aqui, o Loom. Bom, um aplicativo muito bom, que ele faz o quê? Ele deixa... Você grava a tela, né? Você grava a tela do computador com ele e funciona muito bem. Então, você vai passar uma orientação sobre alguma coisa, você vem aqui, grava um vídeo e ele vai te dar um link na hora ali já, um link para você salvar. Pega aquele link, coloca na tarefa ou coloca onde mais você for utilizar. Esses aqui são todos do que eu passo para as minhas equipes, minhas coisas. Então fica tudo aqui. E aí você tem esse link, eu estou explicando a questão X. Eu gravo toda a tela e coloco lá no aplicativo. Então, eu vou criando esse banco de treinamentos, né? Então, sobre a identidade visual, eu gravo o vídeo, colo o vídeo aqui, link do vídeo, e alguma observação, alguma coisa. Coloco aqui as observações que eu tiver. Pronto, eu tenho um vídeo explicando sobre a minha identidade visual. Tem uma cópia aqui que eu preciso alterar. Vou explicar por que eu não quero que use aquelas palavras nunca mais. Geral aqui, tráfego aqui, como eu gravo um vídeo, como inserir o pixel no elemento. Pronto, gravei isso, coloco aqui. Tem essa informação bem clara e funcional para todo mundo, assim. Então para todo mundo, se eu quiser, né? Posso compartilhar ou não, mas é muito bom você criar esse banco. Eu geralmente deixo meus times inteiros com acesso, porque todo mundo também aprenda, se desenvolve, enfim. Suporte, como utilizar o Zendesk. Pronto, você gravou um treinamento ou pede para alguém da sua equipe gravar, você coloca aqui. Se você inserir uma pessoa nova no seu time, alguma coisa assim, você pode pedir, preciso que você assista a todos os treinamentos ali da área de suporte para você entender. Então, de maneira muito simples, sem inventar muita moda, a gente tem um banco de treinamentos aqui, a gente tem um banco das pessoas do nosso time para a gente olhar e entender qual é o nosso cenário. Vão aparecer sempre muitas questões aqui e eu vou inserindo aqui nas aulas extras desse mesmo material sobre time e equipe. E só tem duas coisas que se repetiram muito nas minhas conversas com todo mundo aqui no Instagram, que eu gostaria de reforçar aqui depois desses dois quadros que a gente está criando, assim. Eu vou compartilhar o meu MindMaster aqui para você acompanhar o raciocínio junto comigo. Duas coisas que pegou bastante, assim, o pessoal falou muito sobre cobrança e falou muito sobre cobrar, né, como cobrar sem ofender. Essas duas coisas você falou muito aqui nos meus feedbacks. Vou colocar algumas coisas sobre isso aqui para vocês. Cobrança
tem a ver com autoridade, né? A autoridade você primeiro constrói ela com respeito com as pessoas, com todo mundo, então essa admiração, assim, você ser uma pessoa que respeita as outras pessoas já é metade do caminho. Mas para você cobrar uma pessoa sem ofender ela, você tem que pensar no seu lugar. Ali no seu lugar como gestor, você está cobrando um designer e você não é o designer, você não tem aquela autoridade técnica para falar sobre aquilo. Então, o que eu te aconselho sempre que você tiver uma cobrança para fazer sobre alguma coisa é você embasar. Você embasar a sua cobrança, né? Como assim? Você vai cobrar uma questão de design, por exemplo. Você embasar. Bom, você, por exemplo, você pode falar de duas formas. Você pode falar, muda esse botão. A primeira forma, você pode falar assim, muda esse botão da página que ficou muito feio dessa cor. Ou você pode falar assim, muda essa foto, que essa foto é muito feia, tá horrível. São palavras que ofendem qualquer pessoa, entendeu? Não é porque você está numa posição um pouco acima na hierarquia só, na vida não, mas na hierarquia que você tem esse direito de falar o que você quer para quem você quiser. O mundo não funciona assim. Então esse cuidado, esse tato na hora de lidar com o seu time, com as pessoas, vai levar você para outro nível, assim, como gestão. Assim. Então, eu vou pedir uma alteração como design, eu posso falar isso que eu falei, você pode falar, viu? Ficou muito legal esse design, ficou muito massa essa página, eu gostei muito, só que eu gostaria que você trocasse a cor do botão, porque existem pesquisas que eu já olhei e tal, que dizem que a cor do botão o laranja fica melhor do que o verde que você colocou. Então, vamos testar esse laranja, depois a gente pode voltar e testar o verde, mas muda, por favor, para mim, por agora, esse botão para laranja. Você falar isso, você primeiro está elogiando, né, com um elogio sincero, muito importante isso também, você ter isso na sua cabeça. Não elogie uma pessoa que não merece elogio, porque você está fazendo uma maldade com ela. Assim. Eu já vi muito... Trabalhei numa agência que o gestor assim, ficava elogiando o designer fazendo um trabalho de bosta só porque... Não sei porquê. Mas é muito importante você fazer elogios que sejam reais, assim, que a pessoa realmente olhe, entenda que aquilo é um elogio verdadeiro, e também você pode pedir as coisas depois disso, inserir algo nesse sentido. Assim. Então, esse exemplo que eu dei é muito bom. Você pode mudar essa cópia aqui, porque se a gente usar essas palavras, talvez funcione assim. Tente embasar qualquer pedido que você for fazer em alguma coisa. Tá ruim, isso não é feedback. Tá ruim, tá feio, isso é muito amadorismo. Assim. Então, pensar sempre nesse caminho é muito importante na hora de você fazer uma cobrança e falar com alguém, pedir qualquer coisa para alguém. Isso vai te levar para outro patamar, assim, como gestor. Outra coisa que pegou bastante aqui é sobre comunicação. Né? Então, WhatsApp, principalmente, muita gente reclama e fala sobre isso, que existem muito dono, gestor, alguma coisinha que fica mandando mensagem no final de semana e coisas desse tipo, assim. O que eu tenho para falar sobre isso é que o WhatsApp é um aplicativo de comunicação pessoal. Eu não utilizo o WhatsApp para falar com o meu time, eu utilizo o WhatsApp pessoal ou se tem uma urgência, uma emergência, alguma coisa. O que eu te aconselho aqui é usar, por exemplo, o Slack ou Skype. São aplicativos onde a pessoa consegue controlar o acesso dela. Então, você pode orientar o seu time, preciso que todo mundo esteja no Skype, no Slack ali, disponível dentro do que foi combinado, mas se você está domingo revisando alguma coisa e manda uma mensagem para a pessoa, você não vai interromper o domingo dela ou a atenção dela ali só para você pedir coisa besta que é para segunda-feira, por exemplo, ou algo sem nenhuma ideia, assim, sem nenhuma função naquele momento. Então, deixa muito mais sério e profissional você utilizar esse tipo de aplicativo para se comunicar com o seu time. E sendo que é horrível, é ruim mesmo, sim, uma pessoa te mandando mensagem sobre uma coisa de trabalho que vai te tirar daquele momento, você está com a sua família, com o seu namorado, com seus filhos no lugar, aquilo vai roubar a sua atenção completamente. Então, é muito importante isso. Outra coisa que acontece quando você faz isso, as pessoas respeitam muito mais as suas mensagens. Então, estou te mandando uma mensagem domingo, se eu não sou um gestor e eu não sou que manda mensagem no WhatsApp domingo, geralmente,
a pessoa vai olhar, vai falar, nossa, tem um problema aqui, eu preciso dar atenção para isso. Então, é muito importante você ter essa moral, assim, quando você chama alguém, a pessoa vê sua mensagem e fala, bom, esse cara não é o cara que me mandaria mensagem domingo, tem algum problema. Se você manda mensagens aleatórias domingo para a pessoa, se ela pega o celular e vira, deixa para baixo e segue o baile, não vai se preocupar nisso. Então, esses pontos são muito importantes para você ter essa moral e essa credibilidade. Acho que isso que interfere muito assim, nesse sentido. Vamos falar sobre o último tópico aqui nesse sentido, que é o tópico de urgentes. Outra palavra que ninguém sabe usar. Bom, o que acontece com urgente? Qualquer urgência geralmente vem, urgência real não, mas a urgência que se usa hoje em dia, ela vem do primeiro ponto lá em cima, que é o plano, né? Você não tem um plano, tudo é urgente para você. Bom, seguindo isso, o que acontece? As pessoas usam essa palavra o tempo todo, direto. Essa palavra não pode ser usada em momento algum, não pode ser usada. Porque é uma palavra muito forte, então eu tô com uma urgência, as pessoas têm que te respeitar quando você fala isso. Tô com uma emergência, você liga na polícia, tô com uma emergência. Se tudo for uma emergência, tô com uma emergência X. A polícia, o bombeiro, qualquer um não vai mais nem ligar para você. Então tem que saber usar com sabedoria essa palavra e criar essa cultura dentro do seu time. Assim. Urgente, eu vou te dizer o que é urgente e você grave isso para sua vida. Operação parada. São os únicos jobs urgentes que existem dentro de uma empresa, são jobs que param a sua operação. Se você não utilizar essa palavra com sabedoria e para esse tipo de trabalho, assim, as pessoas não vão respeitar esse tipo de palavra e ela é uma palavra muito importante, por exemplo. Quando você precisa de alguma urgência assim, você precisa que as pessoas te ouçam, precisa que elas te atendam, precisa que elas respondam a você. E você tem que ter essa credibilidade, essa moral para isso. O que é operação parada? Vamos lá. Site fora do ar. Caiu a conta do Facebook. Caiu a área de membros. Isso é uma operação parada. Anúncios pararam de vender. Isso é uma urgência, uma operação está parada. Sua venda está parada. Dá para pensar um monte de coisa aqui. Caiu a conta da Adobe. Parou, não consigo mais abrir os aplicativos. Então, tudo que impossível, o Zendesk parou, tudo que impossibilita trabalho. Isso é urgente. Tudo que impossibilita o seu trabalho de ser feito, executado, isso é urgente. Porque você precisa destravar isso para funcionar. Então, tirando isso, nada é urgente. Essa é a minha visão, não estou dizendo que você tem que isso é assim, né? A regra, mas quando todos os projetos que eu vi, eu tenho um amigo que ele é gestor em uma puta empresa de software lá, eles têm 500, só a área dele tem 500 programadores lá de suporte e tudo mais, e ele me falou que depois que eu passei isso para ele, assim, tudo mudou lá, porque tudo era urgente, tudo era o tempo inteiro, um problema, né, etc. Não, isso não é urgente, isso posso precisar de uma certa velocidade e cobrar uma prioridade, você pode dividir entre prioridades, por exemplo, prioridade 1, 2 e 3. Então, isso é bem comum nesses jobs assim que se vê por aí, né? Então você tem as prioridades, né? Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3 e urgente, por exemplo. Você pode fazer uma divisão dessa dentro do seu negócio e explicar isso para as pessoas e ensinar como elas utilizam. Então, isso aqui precisa ser feito hoje, rápido, mas então é prioridade 1. Então é um job prioridade 1. Prioridade 3 é um job mais leve, e prioridade 2, faz amanhã aí para mim. Prioridade 1, preciso feito hoje. Urgente, eu preciso que você largue tudo que você está fazendo e me ajude quando você vê um job urgente. Então assim você vai ter muita moral, muita credibilidade para pedir coisas dentro do seu projeto e as coisas vão fluir muito bem nesse sentido.
Bom, é isso, tem muito mais sobre equipe, liderança, gestão, processo que envolve tudo isso, então essa aula e esse tema vai ser um tema que vai seguir sendo abordado e atualizado sempre. Eu vou colocar, acho que lá embaixo nos insights, ou até aqui embaixo eu posso colocar aqui como aulas extras, algumas coisas novas que forem surgindo, mas no geral, assim, o que eu acho que são as regras, os pilares principais para você ter uma paz aí no seu projeto. E as pessoas estarem bem e felizes também é muito importante nesse sentido para isso.